Capítulo 5. Desaparecido. Alexia. Uriel estava muito estranho após o episódio do banheiro. Pensei que a boca grande de Zoe tinha estragado tudo. Ele estava distante e toda vez que tentava me aproximar, corria de mim como se eu estivesse com alguma doença contagiosa. Zoe ficava o tempo todo pedindo perdão pelo comentário que deixou Uriel estranho. Não posso culpá-la, foi uma coisa boba de se dizer, mas a atitude de Uriel em agir daquela forma estava muito exagerada. Afinal, ele não era obrigado a fazer nada que não desejasse e eu nem pensava nesse assunto. Precisava me preparar para a batalha e não discutir a perda de uma virgindade que, para ser sincera, nesse momento não era prioridade. Alexia, sua mãe já foi trabalhar? Sim, Zoe. Ela saiu mais cedo, tinha muito serviço e precisava resolver problemas por lá. Falei para Zoe enquanto preparava o café da manhã. Natanael? Nada, sem notícias. Estou começando a ficar preocupada e minha mãe está achando que ele desistiu de vir morar aqui. Não é culpa, já que ele não veio nenhuma vez para conhecer o lugar. A missão dele está bem longa desta vez. Uriel, outro que parece ter desistido de morar aqui e de me treinar. Já são 5 dias dando uma de dona de casa e o pior, vou ter aula no início da próxima semana. Falei para Zoe, soltando o ar exasperado pela boca. Acho que Miguel desistiu de me tornar caçadora, pois até agora fiquei longe da ação. Penso que ele estivesse me poupando para algo maior, mas começo a pensar que agora, eu morando longe e Natanael em missão, Miguel se esqueceu da minha existência e Uriel nem espionagem se dá o trabalho de fazer. Afa! Uriel está fugindo de você, tudo culpa minha. Você custa se interessar por alguém quando, enfim, aconteceu. Eu estrago tudo. Sua pior amiga do mundo deveria ser despedida do cargo. Zoe, não acho que seja sua culpa. Quer dizer, não faz sentido. Ele não pode estar agindo assim só por conta de um comentário bobo e que não tem nada a ver. Sinto que ele está escondendo algo. Veio com aquela conversa estranha que precisa me contar algo e precisa ser honesto comigo. E quando ia nos contar foi chamado com urgência por Gabriel e quando voltou desconversou. Verdade. E por sinal não disse o que era. Eu estou curiosa até agora e toda vez que eu pergunto muda de assunto. Simbilou Zoe. Muito estranho, retruquei. Põe estranho nisso. Será que estava fugindo por conta disso? Qual segredo esse anjo maldito está escondendo? Eu vou acabar comendo os dedos de curiosidade, já que as unhas já se foram. Zoe falou, com os olhos assarcinos. Sempre acontece quando ela quer algo e não consegue. Esse é o único momento que sinto a caçadora nela agir, mesmo que para uma coisa tão boba quanto uma curiosidade. Precisamos descobrir o que Uriel está escondendo. Falei ao mesmo tempo em que Zoe. Se estivéssemos ensaiando, não daria tão certo. Falamos em sincronia perfeita. Ouvi o som da porta se abrir e lá estava o motivo da nossa conversa. Era Uriel com seu olhar de cachorro que caiu da mudança. Agora era assim. Todas as vezes que eu olhava para ele, era este olhar que recebia em troca. Preferia quando era um olhar de arrogância ou de proteção, mas o que eu mais gostava era o de desejo. E não esse olhar idiota que estava dando nos nervos. Ele puxou a cadeira e deu um bom dia, sem vida, e sua energia já não preenchia a casa como fazia antes. Sentia a falta do aconchego e da energia que vibrava por todo o canto. Arrependi de tê-lo beijado. Agora as coisas estavam estranhas e ele nem chegava perto de mim. Ou seja, nada de beijos. Senti uma tristeza profunda, uma rejeição que não esperava dele. Pensei que eu poderia ser uma caçadora eficiente, poderosa e apaixonada. Agora sou um retrato desfocado desse desejo. Uma caçadora inútil,
sem enxergar, sem exercer poder algum e com o coração quebrado. A realidade costuma ser clara e te joga no chão. Por que fui cair na ideia de Zoe de conto de fadas? Eu não era Cinderela, ou Bela Adormecida, ou princesa alguma, e Uriel não era um príncipe. Era um anjo em serviço, e eu, uma caçadora em preparação. Meu erro foi esquecer a minha missão, que vinha em primeiro lugar. Já era a hora de voltar a ser assim. Alexia, não tem outra forma de dizer isso, então eu vou direto ao assunto. Uriel falou com um olhar apreensivo e um gelo passou por meu coração. Notícia ruim sempre traz essa sensação. 1000 coisas passaram por minha cabeça. Eu não conseguia focar no que poderia ser. Eu estava começando a entrar em pânico pela demora de Uriel em despejar logo a má notícia. Então fala e acaba com o suspense, ou vou perder a paciência. Falei exasperada com a demora. Ok. Natanael sumiu. E acreditamos que ele tenha sido pego pelos anjos caídos. Não recebemos mais notícias dele e tudo o que ele carregava foi deixado sem ser tocado por 3 dias. Roupa, dinheiro, passaporte, espadas. Estava tudo no hotel do jeito que ele deixou. Gabriel estava varrendo a cidade de São Pedro Sula, onde ele estava cumprindo missão. Eu sinto muito, minha pequena, mas a esta altura não sabemos se ele está bem. Os anjos caídos possuem uma maneira de matar imortais, então... Não! Um grito irrompeu da minha garganta, que logo foi abafado por minhas mãos. A bilha em minha garganta queimava a laringe e deixava um gosto amargo na boca. Se Natanael estivesse morto, o que seria de mim e da minha mãe? Ele era mais que um caçador para mim, ele era meu pai, a pessoa que eu recorria todas as vezes que tudo dava errado, que me levantava quando caía, que cuidava dos machucados, levava e buscava na escola, a pessoa que estava lá quando as minhas lágrimas caíam para poder ampará-las, limpá-las e dizer que estava tudo bem. Natanael é muito mais do que os anjos podiam entender, pelo menos para mim. Eu sinto muito, Alexia, Uriel falava, enquanto dava um abraço apertado, tentando trazer paz e aconchego para o meu coração. Senti um braço firme de Zoe por sobre os braços de Uriel. Ela tentava me consolar. Passava a mão em meu rosto para secar as lágrimas que eu não havia percebido que rolavam. Talvez ele esteja vivo, falou Zoe na tentativa de dar esperanças e me animar. Espero que não, os nossos segredos podem estar em risco. Uma voz firme e familiar dizia essas palavras horrendas, sem um pingo de emoção. Eu conhecia muito bem aquela voz fria, séria e sem emoção. Era Miguel, que estava na cozinha diante de mim, Zoe e Uriel. Como você pode ser tão cruel e sem emoção? É de Natanael que você está falando. Você não é um anjo, é um bloco de pedra fria, sem vida e emoção. Falei indignada, olhando diretamente nos olhos azuis de Miguel, que refletiam os meus. Irritava-me o fato de ser tão parecidos com os dele. Será que os meus continham aquela frieza gélida que combinava perfeitamente ao azulado dos nossos olhos? Estou sendo realista e não cruel. A morte é um alívio em comparação à tortura. Ou você preferia que ele estivesse sendo mantido vivo, mas torturado? Não sou eu o ser cruel, o inimigo, Alexia. Lúcifer que é. Falou Miguel, deixando o ambiente repleto de sua energia calma e verdadeira. Ele emanava a luz e a verdade, mas a verdade às vezes corta como uma navalha. Pensei enquanto observava seu semblante inalterado. Agora, outra preocupação poluía meu cérebro. E se Natanael estivesse sofrendo como o Miguel ressaltou? E se ele estivesse sendo torturado? Lágrimas não paravam de rolar por meu rosto.
Enxugue as lágrimas, Alexia, e haja como uma autêntica caçadora das trevas. Recomponha-se e crie uma solução para tapar a ausência dele na vida dos humanos que ele interage, começando por sua mãe. Miguel, você é um anjo amargo, sem emoção e um cretino. Odeio saber que uma parte sua está em mim. Você nunca foi um pai de verdade, mas Natanael foi e vai continuar a ser o único pai que eu reconheço. Além de ser um braço direito para minha mãe. Após ser largada como uma criança, feita uma qualquer, usada e dispensada pelo Senhor dos Senhores, o grande entre todos, grande arcanjo. Falei olhando nos olhos de Miguel, despejando nele toda a dor, frustração e desespero que eu estava sentindo. Aquele anjo nunca deixou uma palavra de consolo ou demonstrou um gesto de afeto. Como podem um ser tão próximo ao Criador não praticar a lei mais absoluta dele, o amor? Zoe e Uriel estavam me olhando arregalados, com a maneira com que despejei tudo na cara do grande anjo. Eu estava fora de mim. Nos deixe, falou Miguel com a voz inalterada. Zoe levantou apreensiva, sem ter certeza se deveria obedecer, e olhou para mim para ter o meu consentimento. E eu balancei a cabeça concordando. Uriel fez menção de responder a Miguel, que olhou o anjo nos olhos, repetindo a mesma fala anterior. Uriel levantou, olhando para mim, procurando o mesmo que Zoe. Vi em seus olhos que, se fosse preciso, ele estava pronto para lutar por mim. Seus olhos ficaram um pouco fluorescentes e tive medo por ele. Consenti com a cabeça para que ele deixasse eu e Miguel sozinhos. Então, agora que estamos sozinhos, diga logo qual é o meu castigo. Vou responder no superior. Estou pronta para as consequências. Falei ainda com irritabilidade na voz. Eu estava cansada de Miguel e seu modo de agir e viver. Filha, sei que ama Natanael. Sei que o tem como um verdadeiro pai. Ele cumpriu perfeitamente e até com excesso a missão de cuidar de você e de sua mãe. Eu fico feliz em ver que a missão dele foi além do esperado. Sei que ele te ama tanto quanto você o ama. Estou apenas tentando preparar você para o pior, caso ocorra. Vim à Terra com esse propósito e eu vejo que eu fui mal interpretado. Falei mais uma vez com você. Vamos tentar localizar os portais. Temos esperança de poder resgatá-lo a tempo. A voz de Miguel era tão calma e até mesmo paternal. Eu jamais presenciei ele agir daquele jeito, como uma pessoa que tem coração, uma pessoa que ama, um pai de verdade. Agora as lágrimas rolavam por sentir que talvez ele não fosse tão cruel e que parecer com ele poderia ser uma vantagem, pelo menos para me tornar mais forte e guerreira. Se eu não pudesse salvar Natanael, com certeza iria vingá-lo. Desculpe-me por falar aquelas coisas horríveis. Ainda estou ingerindo tudo. Prometo ser mais forte. Falei olhando em seus olhos e recebendo um conforto e compaixão em retribuição.